É uma das reformas mais polêmicas dos últimos anos. As mudanças nas regras da Previdência Social devem alterar a vida de milhões de brasileiros. A justificativa do governo federal para mexer nas aposentadorias e pensões é o rombo nas contas, que segundo o governo foi de 150 bilhões de reais em 2016. Mas o que muda de fato para você, trabalhador ou trabalhadora, se a reforma for aprovada? As modificações são significativas, a começar pela idade mínima para se aposentar. A situação hoje atual é a seguinte, não existe uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, só por idade, que é 65 anos para homens e 60 para mulheres. Na nova proposta, homens e mulheres vão ter a mesma idade mínima, 65 anos, para se aposentarem por tempo de contribuição. E até 2060, ela pode chegar a 67 anos. O tempo de contribuição para o INSS vai ser o mesmo para todo mundo. Olha só, 25 anos para homens e mulheres. Só que para receber 100% do valor do benefício, vai ser preciso ter 49 anos de contribuição. Para alcançar isso, só começando a trabalhar com carteira assinada aos 16 anos de idade. Para quem já se aposentou ou recebe pensão, a gente pode ver, não muda nada. O valor segue o mesmo. Para quem já atingiu as condições para se aposentar ou vai atingir antes que a reforma entre em vigor, não precisa correr para pedir o benefício não. Vão valer as regras atuais. Agora, homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45 vão estar sujeitos às novas regras. Homens com mais de 50 e mulheres com mais de 45 vão ter uma regra de transição da seguinte maneira. Se você tem mais 2 anos para se aposentar, vai ser preciso trabalhar mais 50% desse período para ter acesso ao benefício. No nosso exemplo aqui, 2 anos para se aposentar, a pessoa falta, vai ter que trabalhar mais 1 ano para poder se aposentar. Portanto, vai ter que trabalhar 3 anos. Hoje é assim, homens se aposentam com 60 anos de idade e 35 de contribuição e mulheres com 55 de idade e 30 de contribuição. Com a mudança, vão valer para os servidores públicos federais as mesmas regras do regime geral. Quais são elas? 65 anos de idade mais 25 de contribuição. E para receber 100% do valor da aposentadoria, vai ter que trabalhar 49 anos em contribuição por INSS. Pelas regras atuais, hoje é possível acumular pensão por morte ou aposentadoria. O valor não é menor que o salário mínimo e a pensão é de 100% do valor do benefício que o morto recebia. Com a reforma, tudo isso vai mudar. Você vai ter que escolher, não pode acumular benefícios. Ou você escolhe receber a pensão por morte ou a aposentadoria. E a pensão pode ser menor que o mínimo. O cálculo segue mais ou menos esse exemplo aqui. Imagina uma família com 3 filhos. Hoje, a pensão vai ser calculada da seguinte maneira, 50% do valor do benefício que o morto recebia, mais 40% que equivalem aos dependentes, ou seja, 90% do valor da pensão. Agora, a cada momento em que os dependentes vão atingindo a maioridade, esse valor reduz em 10% por dependente. No nosso exemplo, por exemplo, aqui, 90% atual, menos 3 dependentes, ficaria então em 60%. Essa é a condição da pensão por morte. Hoje, professores e professoras se aposentam 5 anos antes dos demais trabalhadores. Com as novas regras, o processo passa a ser o mesmo para todo mundo. 65 anos de idade, mais 25 de contribuição. Vale a mesma coisa para os trabalhadores rurais. Só que hoje, eles se aposentam com 60 anos de idade, os homens, e 55 as mulheres com 15 anos de contribuição. Com a mudança, entra na regra geral, 65 anos de idade mais 25 de contribuição. Nos 2 casos, valem as regras de transição para quem tem 50 anos ou mais, no caso dos homens, e 45 no caso das mulheres. A reforma é duramente criticada por entidades ligadas ao movimento sindical e aos trabalhadores, que apontam retirada de direitos e precarização da Previdência, caso as regras entrem em vigor. Essa reforma vem para retirar o direito dos trabalhadores e principalmente para aqueles que sempre contribuíram com a Previdência. Se existe reforma, tem que fazer uma reforma que comece com quem ganha mais e não com quem ganha menos, são os trabalhadores. Nessa segunda-feira, representantes dos trabalhadores e das centrais sindicais debateram os pontos da reforma da Previdência em uma audiência na Assembleia Legislativa. Nós temos feito isso no estado inteiro, temos percebido
as pessoas querendo compreender melhor isso e principalmente a indignação em relação a alguns pontos de forma especial. Nós queremos fazer um amplo debate com a sociedade catarinense, especialmente com os trabalhadores e trabalhadoras que precisam da previdência pública para chegar no seu período idoso e ter uma garantia mínima de renda. E, infelizmente, estão querendo começar por baixo. A reunião contou com a participação do senador Paulo Paim. O parlamentar do PT gaúcho é um dos mais ferrenhos opositores da reforma e propôs até a criação de uma CPI no Congresso para investigar as contas da Previdência. Nós queremos provar com a CPI que a Previdência não é deficitária. É só pagar a corrupção, a roubalheira e o desvio da Previdência, do dinheiro da Previdência para outros fins. Eu estou com 62 assinaturas. E vamos instalar no mês de abril, vamos instalar. A reforma da Previdência precisa ser aprovada por 3/5 dos parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, para entrar em vigor.